você escolheu é o melhor caminho da bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse 3, do verso 14 até o verso 22. Apocalipse 14, nossa, 14 não, misericórdia, estou confuso hoje. Apocalipse 3, do verso 14 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: rico sou, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos pedir que Deus fale conosco através da exposição desse texto, em nome de Jesus. Deus, estamos dando continuidade ao que aprendemos na semana. Estamos aqui mais uma vez para aprender, Senhor, com os erros especificamente dessa igreja, Pai. Que, Senhor, o caminho que eles tomaram possa ser um caminho de aprendizado para nós. Que em nome de Jesus, a exposição bíblica desta noite possa trazer nesta casa despertamento espiritual. Possa trazer a nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, um despertar da consciência de que devemos agradar a Ti e devemos buscar cada dia mais crescer, Senhor, no Teu Espírito, crescer em entendimento de Deus, crescer em comunhão contigo, Pai. E é isso que a Tua palavra nos ajuda. Por favor, nessa noite, mais uma vez, cumpra este propósito para a honra e glória do Teu santo nome, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Durante as 7 cartas, irmãos, durante as 6, na verdade, as 6 cartas, algo se repete nelas, e aqui não é diferente. O que se repete é a fala de Jesus, que diz: eu conheço as tuas obras. E quando ele fala isso, irmão, ele não está se referindo a uma pessoa, ele não está se referindo ao pastor, aos obreiros, a um líder. Quando Jesus fala que conhece as obras deles, ele está se referindo a toda a igreja, do pastor até o irmão mais simples, talvez. Deus está dizendo que ele conhece as obras de toda a igreja. E a gente aprendeu que tudo que foi dito aqui, algumas igrejas, na verdade, para 5 igrejas, Jesus tinha críticas
e também tinha elogios. Apenas para duas igrejas ele só tinha elogios. Para apenas duas igrejas. Mas a gente aprende com erros e acertos, para que a gente não tropece no erro que o outro já caiu, irmão. Pensa numa coisa boa, irmão, é aprender com o erro dos outros. Pensa numa coisa boa, aprenda isso na sua vida, amém? Olhe para aquele que se deu mal, olhe para aquele que bateu a cabeça, olhe para aquele que se afastou de Deus, aprenda com o erro dele, irmão. Não queira passar o que ele passou, o que ela passou. E as cartas do Apocalipse estão escritas a nós justamente para isso, para que a gente, olhando, observe na nossa vida: eu também sou igreja, eu também sirvo a Cristo, o que eu estou fazendo de bom que eu tenho que manter? O que se enquadra no elogio de Jesus que eu estou fazendo referente a essas cartas que Jesus elogiou? Mas também devemos olhar e ver o que estamos fazendo que Deus não se agradou, que Jesus repreendeu, e para que a gente também deixe de fazer. Porque aqui, irmão, está a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. É que a sua igreja ande em santidade, é que a sua igreja se separe do mundo, é que a sua igreja seja verdadeiramente luz do mundo e sal da terra, irmão. E Jesus disse algo que chama a atenção da gente. Ele diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal for insípido, o que é insípido? Sem gosto. Se o sal não estiver salgando, para nada mais presta, senão para lançar fora, irmão. Então que a gente não seja encontrado sem sabor, irmão. Que a gente não seja um sal que não salga, mas que a gente faça a diferença nesse mundo. Sal da terra sou eu e é você. Chegamos à sétima igreja, igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que o Império Romano investiu nela. É uma igreja que, por isso, o nome dela antes não era Laodiceia, mas quando o Império Romano veio e tomou a cidade, o imperador da época quis colocar o nome da sua esposa na cidade. A esposa dele se chamava Laodice, e ele colocou o nome da cidade de Laodiceia, fazendo uma referência à sua esposa. Porém, o nome Laodiceia tem um significado, e o significado está logo abaixo aí da arte que eu pedi para o Luiz colocar aí para a gente. Olha que interessante, irmão. O nome Laodiceia significava o homem no governo, o homem governando, o homem controlando tudo. Sabe o que a gente aprende? A primeira lição que a gente aprende aqui, irmão, é que quando o homem governa sozinho, governa tudo, o fracasso é certo. O fracasso é certo, porque o convite da igreja é continuar a depender de Deus e somente dele. A primeira pergunta aqui nessa noite é: você depende de Deus, irmão? Você depende de Deus? Laodiceia, o homem no governo. Eu não sei se você já leu o livro de Gênesis, de Juízes. Mas lá no livro de Juízes tem algo interessante. Algumas vezes o texto diz assim, naquele tempo Israel não tinha um líder, o povo fazia o que bem queria. Naquele tempo não existia alguém que dirigia o povo, e o povo fazia como bem queria. Irmão, a pior coisa que existe é um homem lançado à sua própria sorte. A pior coisa que existe é um ser humano sem um governo, sem alguém que te freie, sem alguém, irmão, que não apenas, a gente falou isso aqui ontem,
que deu tapinha nas costas e fala: nossa, como você é bom, como você faz as coisas bem. Irmão, isso é legal, isso é agradável, mas deixa eu te dizer, irmão, quem só bate nas nossas costas e nos elogia, não quer o nosso bem, não quer que a gente prospere, não quer que a gente vá para frente. Nós precisamos de amigos, de homens e mulheres de Deus, que chegue em nós e diga a verdade, diga assim: você errou nisso, você falhou naquilo, você pode melhorar naquilo outro. Se nós estivermos, irmão, amigos, líderes que fazem isso, glorifica a Deus, porque você vai crescer. Se você tem alguém que faz isso com você, louve a Deus, você vai muito longe e Deus vai te usar poderosamente nessa terra. Mas aquele que a si mesmo se exalta e diz: eu não preciso de governo, eu não preciso de líder, meu negócio é com Deus. Eu ministrei poucos dias atrás, na casa do pastor Valdir, num culto que teve lá, sobre vivo, porém atado, vivo, porém enrolado. E eu trouxe ali a fala de a ressurreição de Lázaro, aonde Jesus dá o comando para ele: Lázaro, vem para fora. Lázaro havia morrido, Jesus dá o comando: vem para fora. Mas Jesus não vai lá desenrolar as faixas de Lázaro, Jesus não manda anjos desenrolar, Deus não desce do céu, pega a faixa e desenrola. Sabe o que Jesus diz? Ei, povo, amigos de Lázaro, desenrole ele, vocês, irmão. Sabe o que a gente aprende? Deus usa homens e mulheres para nos desenrolar. Deixa, irmão, alguém trabalhar na sua vida, deixa alguém tratar você. A igreja de Laodiceia, como Jesus diz aí, vamos no versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém. O que significa a palavra Amém, irmãos? Diga assim, assim seja. Assim seja. Isso significa Amém. O que Jesus logo de cara está dizendo assim, assim diz o Amém. Sabe o que ele está dizendo? O assim seja sou eu. Não é você que fala assim seja. Não é você que fala como vai ser sua vida. Muda hoje. O assim seja é Jesus. O assim seja é Cristo. E ele se apresenta a eles logo de cara. Quem vai falar com vocês é aquele que quer governar a sua vida. Quem vai falar com vocês é aquele que deseja que você não compre, não venda, não mude de casa, não mude de emprego, não mude de igreja, não dê um só passo sem o Amém direcionar a sua vida. É esse que está falando aqui nessa noite também, irmão. Transfira novamente o controle da sua vida para Jesus. Ele é o Amém. Ele é o assim seja, irmão. Não somos nós. E ele diz: quem vai falar aqui é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que é soberano, irmão? Tem uns timinhos aí que tem um apelido de soberano, mas acho que não dá não. Tem uns timinhos aí com soberano, não dá, né? Soberano é aquele que não há outro maior que ele, irmão. Soberano é aquele que chegou, como a gente viu aqui nas 7 cartas, no 7 Espíritos de Deus, que é a totalidade. Ninguém maior, ninguém mais poderoso, ninguém mais exaltado, ninguém que pode todas as coisas, só Jesus. O soberano governa a tua vida, irmão? Na igreja de Laodiceia não estava sendo assim. Por que não estava sendo assim? Vamos ver na sequência. 15, Luiz. Quem puder pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Conheço as suas obras. Deixa eu perguntar aqui, que eu perguntei durante a semana, irmão. Quando você lê isso aqui, isso te dá um alívio ou te traz um medo? Quando você ouve assim, Jesus falando,
conheço as suas obras. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vejo aonde o marido e a esposa não vê. Eu vejo aonde o pai e a mãe não vê. Eu vejo e conheço aonde ninguém está vendo. Eu conheço. Isso te causa medo ou alívio, irmão? Essa fala aqui. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Por muitos anos, irmãos, a gente aprendeu que o bom é ser quente. Por conta do nosso contexto pentecostal, só o quente é bom, só o quente. O frio é ruim. Mas observe o texto, irmão. Jesus está falando que os dois é bom, porque cada um tem uma função. Não é só o quente que é bom. O quente tem a sua função, como as águas, que eu vou falar aqui daqui a pouco, as águas termais. Tem uma cidade em Goiânia, né? Caldas Novas, né? Que são águas quentes, termais. Elas são águas que curam, são águas boas. A função dela é trazer cura. Jesus está dizendo, eu gostaria, quem dera que você fosse frio ou quente. Ou seja, ser quente ou ser frio é algo bom. É algo definido, é algo que você sabe quem você é. O frio vai tentar beber uma água quente, irmão. Não desce. Principalmente quando você está fazendo uma atividade física. Vai pegar uma água quente e tentar beber. Não desce. Não vai. Água quente é boa para fazer café, para fazer chá. Amém? A mesma água quente que endurece o ovo, amolece a batata. Não é assim? É a mesma água quente. É o mesmo poder. O que Jesus está dizendo? Eu espero que você tenha definido quem você é. Eu espero que você se lembre que você é membro do corpo de Cristo. E cada um tem a sua função bem estabelecida. Cada um tem a sua função definida. O pé não pode querer ser mão. A mão não pode querer ser cabeça. Cada um de nós tem uma função dada por Deus, irmão. Seja quem você é, mas por favor, não finja, não entre de qualquer maneira, seja frio ou seja quente, irmão. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Por que, Jesus? 16, Luiz. Assim porque você é morno. Nem frio nem quente, você não sabe o que você quer da vida. Você está em cima do muro. Você é um picolé de chuchu. Misericórdia. Assim porque você não é frio nem quente. Olha só, irmão, o termo que Jesus usa aqui. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? O morno, aquela, como diz antigamente, aquela lenga-lenga, aquele indefinição, causa náusea em Deus. Causa náusea. E o que é náusea? É um desconforto. Não desce, não vai. Não tem jeito. Jesus está dizendo, essa indefinição de quem você é, está causando náusea em mim. Deus está dizendo para essa igreja, irmão. E eu estou prestes a jogar você fora, a lançar você fora. E eu disse aqui, durante toda a semana, eu gostaria de ouvir os teólogos, os pastores, que pregam o liberalismo, que pregam dizendo assim, Deus é só amor. Ai, Deus é só o cuti-cuti que te aceita como você é, você não precisa fazer nada, fica como está aí, está tranquilo. Fica sossegado. Eu queria ouvir eles ouvindo e explicando isso aqui. Porque Jesus está dizendo, eu vou lançar vocês fora.
Nós estamos em Cristo. A Bíblia diz assim, ó: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós não estamos, irmão, em um lugar, nós estamos em alguém, por isso temos paz, por isso a nova vida, por isso nós não fazemos o que fazíamos outrora, porque nós estamos em alguém, não em um lugar. Eu e você não somos melhores, porque estamos em uma igreja evangélica. Eu e você não somos melhores, porque temos uma carteirinha de crentes. Não, eu e você não somos melhores, irmão, porque a gente faz parte agora de uma igreja, nossa, de crente, de evangélico. Não, sabe por que nós somos alguma coisa agora? Porque nós estamos em Cristo, porque agora nós estamos nele. Aliás, cristão significa pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Tem algum cristão aqui, irmão? Amém? Tem algum cristão aqui? Nós somos pequenos Cristos, nós estamos nele. E se estamos nele, se nos tornarmos mornos, vai causar náusea nele. E ele lança fora. 17, Luiz. Você diz, só voltando no 16 aqui, vamos entender o contexto aqui. Por que Jesus usa essa fala do morno, do quente? Diz a história, uma das linhas de estudo, de interpretação, é que não existiam águas potáveis em Laodiceia. Ela recebia água de dutos de duas cidades. Uma era Colossos e a outra cidade, eu anotei aqui, Hierapolis. De Hierapolis ela recebia água quente e de Colossos água fria. Cada uma com a sua função. A água quente para cozinhar, para ser termal, a fria para beber. Cada um com a sua função. Mas como era por arquedutos, por canos, quando chegava, a água chegava morna. Aí eles olhavam aquela água ali e falavam: o que a gente vai fazer com isso aqui? Não dá para cozinhar, não dá para se curar, não dá para beber, o que a gente vai fazer? Sabe o que Jesus fez? Pegou uma informação que eles viviam na cidade e trouxe para a vida espiritual deles. Todo o contexto da carta é isso, irmão. Pegar o contexto que eles estão vivendo para transmitir uma verdade espiritual. Lembra que eu falei aqui há poucos dias, e eu volto a dizer, irmão, o que a gente está fazendo no mundo físico, talvez desculpa o termo, irmão, o desleixo, o relaxo com as coisas espirituais, desculpa o termo, de verdade, mas eu não queria pregar isso no Dia das Mães, desculpa, mães, amém? Mas calhou que fosse hoje, irmão, amém? Mas tudo isso pode revelar algo no mundo espiritual que está acontecendo, a nossa vida espiritual. Jesus usou algo físico, a água quente e a água fria que se juntava e ficava morna, para falar de uma verdade espiritual. Essa água que vocês estão bebendo está revelando como vocês estão espiritualmente. Acorda, desperta. Então, irmão, sabe qual é o convite? Talvez a água fria e morna não faça talvez tanto efeito na sua vida, mas olhe para você, as suas atitudes, olhe o seu dia a dia, como foi outrora, como Deus falou aqui em uma das cartas. Se lembre do seu primeiro amor, se lembre da como você começou, e olhe hoje, irmão, porque o que estamos fazendo hoje, a prioridade que estamos tendo hoje, vai revelar uma verdade espiritual, como está a nossa vida. Observa isso, irmão. Laodiceia sabia que as águas vinham de arquedutos, um era quente, outro era frio, e quando chegava na cidade, as águas se misturavam e ficavam mornas, ninguém bebia, irmão. E se a gente despreza a água morna, Jesus também, irmãos. Aliás, sabe o que Tiago vai dizer? Tiago, quando ele vai falar da nossa forma de falar, a forma do crente falar, ele vai trazer uma verdade espiritual que serve para muitas e muitas coisas na nossa vida. Tiago diz assim, ó: de uma mesma fonte,
vamos parafrasear por nossos dias, de uma mesma torneira não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água morna, ou é água doce, ou é água salgada. Não tem jeito de sair de uma mesma torneira, de uma mesma fonte, água salgada e água doce. Não tem, irmãos. Ou é uma ou é outra. Agora leva para a nossa vida. Isso ele estava falando do falar, mas isso serve para muitas e muitas coisas, irmão. Sai do muro hoje, irmão. Fala para o irmão do lado aí, irmão, dá uma cutucada nele. Sai do muro hoje, irmão. Sai do muro hoje, irmão. 17, Luiz. Está muito rápido, irmão? Está dando para entender? Amém? Tati, está anotando tudo aí? Glória a Deus. Está dando para entender? 17. Você diz, rico sou, enriqueci-me, e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mais uma vez, irmão, Jesus pega o contexto daquela cidade e transfere para verdades espirituais. Por quê? Jesus fala que eles se gloriavam de ser ricos, e é verdade. Quando Roma investe em Laodiceia, ele investe muito dinheiro ali. O sistema bancário de Laodiceia era referência, era muito bom, eles tinham muito dinheiro. Mas Jesus fala assim, ó, vocês têm dinheiro na terra, mas o depósito de vocês no céu, vocês são pobres. Lembra lá nos evangelhos o que Jesus falou? Quem lembra? Ó, Jesus disse assim, ó, não ajunteis tesouro na... Porque aqui na terra a ferrugem e a traça consomem. Só que ele não para aí. Ele fala assim, ó, mas ajuntem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir, consumir. Essa igreja viveu isso. Eles tinham tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem podia consumir, mas o depósito no céu estava zerado. Jesus falou, no céu, vocês são pobres. Vocês estão se gloriando do dinheiro que tem na conta, verdade? Vocês estão se vangloriando das férias que você tira, do carro que você tem, da mansão que você mora, é sério? Se vocês soubessem que aqui no céu vocês são pobres. Há uns anos atrás, eu ouvi pela primeira vez uma frase que me impactou. Hoje ela já é mais popular, mas mais ou menos há uns 7 anos atrás eu ouvi ela. Não há fracasso maior do que obter êxito naquilo que Deus não aprovou. É forte, não é? Anota essa frase aí, irmão, se você puder. Não há fracasso maior que obter êxito, ir bem, naquilo que Deus não aprovou. Eles olhavam assim, minha conta? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. E a gente que tem alguns zeros à esquerda, irmão, a gente olha, meu Deus, Senhor. E ele se vangloriava. Aí Jesus diz assim, ó, você é miserável. Irmão, miserável é menos que pobre, irmão. O que é uma pessoa miserável? Que vive na miséria. Miséria, irmão, é não ter o que comer, não ter o que vestir, é não ter uma casa sobre a sua cabeça, um teto sobre a sua cabeça. Isso é miséria. Só que a conta estava cheia. Você é infeliz. Alguém já viu um rico infeliz, irmão? Tem. Alguns anos atrás, eu acho que eu estava conversando até com o seu Cacá esses dias. Aqui próximo de nós tem uma mansão, irmão. Mas o muro, só o muro da casa é muito grande. Muito, muito grande, irmão. E a gente era criança, a gente sempre queria ver lá para dentro. E a gente nunca conseguiu. Era um muro gigantesco e alto. E sempre houve
a curiosidade, né? Só que os rumores, né, as falas chegavam até nós. E o que a gente ouvia sobre aquela pessoa que morava ali, era um dono de uma grande empresa, era um dono de um lugar gigantesco, poderoso, mas que tinha uma filha que sofreu um acidente e ficou vegetando na cama. A fala é que eles tinham muito dinheiro, mas todo o dinheiro que eles tinham não pôde tirar a filha daquela situação. Hoje a gente não sabe se a moça é viva ainda, a gente não sabe. A casa está lá ainda, irmão. Mas despertava a curiosidade da gente, tudo barrigudinho, tudo com pé sujo, com uma havaiana de cada cor no pé. A gente passava lá e olhava e falava, nossa, deve ser muito bom morar aí. Como que será lá dentro? A curiosidade. Mas aí quando a gente cresce, a gente ouve. Com todo o dinheiro que ele tinha, talvez era infeliz pela filha naquela situação, irmão. E outros, quantas histórias a gente já não ouviu de ricos querendo se suicidar, que se suicidaram, que não tinham prazer na vida. Você já ouviu história de rico em depressão, irmão? Quem que já ouviu aí? Eu já ouvi. Rico em depressão, rico querendo se matar. Essa igreja estava assim, eu tenho dinheiro, eu posso. Jesus traz o diagnóstico. Eu disse aqui outra coisa, irmão. Eu disse outra aqui, ó. No meio de nós, há muito disse-me disse, há muita... Eu disse aqui, ó. Quando começa assim, ó, Deus que me perdoe, já está pedindo perdão antes de pecar. Toma cuidado, irmão. Se alguém vir falar com você de alguém e começa assim, ó, Deus me perdoe, mas já está pedindo perdão antes de falar, irmão, vai ser feio o negócio. Mas Jesus não, Jesus chega com diagnóstico. E ele diz, no céu, você é pobre. Infeliz, miserável, pobre, cego. Por que Jesus usou cego, irmão? Por que Jesus usou essa palavra também? Não tem nada a ver com dinheiro aqui. Sabe por quê? No contexto do mundo antigo, Laodiceia, ela era uma referência no tratamento dos olhos. Como que é o médico que mexe com isso? É? Oftalmologista. Em oftalmologia, Laodiceia era uma referência médica. Sabe o que Jesus está fazendo de novo? Trazendo uma verdade física e mostrando. Você está criando tratamento para os olhos, mas a sua visão espiritual está turva. Você é cego. Você não vê o que mais importa. Irmão, o que mais importa é enxergar o mundo espiritual. É ter discernimento. É o que Deus, é o que a gente está buscando aqui todos esses dias. Esses dias eu comecei a oração dizendo assim, irmãos, não peça por você, não peça porta de emprego, não peça dinheiro. Nós vamos pedir para enxergar o que Deus quer fazer nesta igreja, o que Deus quer fazer na nossa família, o que Deus quer fazer na nossa casa. Nós vamos pedir com clareza, para que a gente ouça a voz e direção de Deus. Por favor, irmão, que essa seja a tua oração todos os dias, porque se você orar por visão espiritual e por audição espiritual, você nunca mais fica perdido, você nunca mais murmura, você nunca mais reclama. Se você tiver os olhos espirituais abertos e os ouvidos espirituais abertos, você nunca mais reclama, você só espera o tempo de Deus. Você aguarda. Ele está dizendo, vocês são cegos, ainda que aí seja uma referência na oftalmologia. Mais do que isso, Jesus termina, vocês também estão nu. Vocês estão sem roupa. Por que Jesus diz isso? Também em Laodiceia, era um centro de produção têxtil de roupa muito grande. Era um centro de produção de roupa gigantesco nessa cidade. Eles se vangloriavam disso. Mas Jesus está dizendo, vocês estão achando que fabricam roupa? Vocês estão sem roupa. Como resolver isso então, Jesus? 18, Luiz.
Olha que coisa boa, irmão. Coisa boa é receber conselho de Jesus, irmão. Hã? Às vezes a gente recebe uns conselhos, como que as pessoas falam? É crítica construtiva, de quem nunca construiu nada. Aí a gente escolhe receber ou não. Conselho é bom, irmão. Há um ditado no mundo que é mentiroso, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Esse é uma verdade mentirosa, irmão. Não é uma verdade, na verdade. Isso é uma mentira. Conselho é bom de quem tem vida com Deus, de quem ouve o Senhor, de quem é mais crente que você, do seu pai, da sua mãe. Conselho é bom, e o melhor, é de graça, irmão. Olha que bênção. No máximo um cafezinho ali, né, na Cepam. Olha que bênção. Conselho é bom, irmão. Ouça conselho de quem já caminhou. Deixa eu dizer algo aqui, irmão, voltando para a ministração que eu falei lá na casa do pastor Valdir. Todos nós aqui estamos vivos espiritualmente, mas você quer progredir? Você quer cumprir os sonhos de Deus para a sua vida? Deixe alguém, um ser humano, falar ao teu coração. Deixe alguém trabalhar na sua vida. Porque eu já vi gente com chamado, com propósito. Aí tem a frase assim, ó, quem tem chamado não morre. Eu já vi um monte, irmão. Partiu para a eternidade sem o chamado ser cumprido. Sabe por quê? Porque quando o homem foi lá e tentou desenrolar ela não deixou. Ela falou, meu negócio é com Deus. Eu só ouço o conselho de Deus. Aí a gente vai para Paulo, na conversão dele, capítulo 9 de Atos. Na conversão, o próprio Jesus fala com ele. Mas não foi assim toda a vida. Em seguida, Jesus direcionou, você se converteu, tá bom, agora você vai na casa de um discípulo meu, e o texto diz assim, ele te dirá o que deve fazer. Não é mais Deus? Não é mais Jesus? Não, agora é um homem usado por Deus, agora é uma mulher usada por Deus. Sabe por que a gente está parado muitas vezes? Sabe por que a gente estaciona? Porque a gente só quer ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus. Ele resolveu agir através de homem. Você está vivo, mas para progredir, você precisa desenrolar. E isso ele usa homens. É isso que Deus faz. Olha o conselho. Dou a vocês este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. São metáforas aqui, irmão. Não existe esse comércio para o céu, irmão. São metáforas. Está falando de coisas espirituais. Compre coisas espirituais comigo. Ouro refinado no fogo. O dinheiro que ele tinha, agora coisas espirituais. Para que vocês se tornem ricos. Irmão, tem pobre na terra que é milionário no céu, irmão. E a gente nem sabe. E a gente trata mal... porque talvez ele está com uma vassoura quando a gente entra, e a gente trata mal, porque ele está entregando o seu iFood. Você trata mal, irmão, tratar mal quem não pode te oferecer nada, diz mais a respeito de você do que da pessoa, tá bom? Está mostrando o seu caráter é medido como você trata aquele que não pode oferecer nada para você. Se eu chego num lugar e vejo alguém, irmão, já com o nariz empinado, já se sentindo superior, eu já sei quem ele é. Eu já sei como é a vida dele, irmão. Agora, quando você trata aquele que não pode oferecer nada para você, bem, educadamente, seu caráter está sendo transformado por Deus, irmão. Amém? Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas. É engraçado, irmão, que a produção, pesquise sobre isso depois lá na sua casa, a produção de roupa lá em Laodiceia, na cidade, era predominantemente preta, de roupa preta, porque existia ali uma matéria-prima
que aprimorava o tecido preto. Aí olha o conselho de Jesus, vocês estão acostumados com a roupa preta, mas o meu conselho é, compre roupa branca, purificada, que não demonstre os seus pecados e a sua vida como está. Para que você vista e não manifeste, olha lá, a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio. Lembra que eles eram centro oftalmológico? Lembra disso? Agora Jesus fala, compre um colírio espiritual. Compre um colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Quem tem a visão boa, irmão? Está enxergando bem aí? Fisicamente, está com óculos aí, está com auxiliar, com a lente, está enxergando bem? Amém? Jesus está dizendo a nós, irmão, ei, há uma visão espiritual que Deus quer dar a nós, irmão. Há uma visão que vai além do que a gente está vendo fisicamente, irmão. Ouça isso, irmão. Sabe por que a gente anda desanimado, não confiando nas promessas? Sabe por quê? Porque o nosso caminhar está de acordo com o que a gente está vendo. Na família, em casa, na finança, a gente vê uma conta talvez difícil, e as contas chegando. Talvez a gente vê com nossos filhos uma situação que você fala, meu Deus, está difícil. E a gente vai desanimando. Mas sabe qual é o convite da palavra de Deus? Não ande por esses olhos aí, ó. Não ande por essa visão terrena. Ande por fé. Há uma visão espiritual, irmão. E Jesus está convidando a gente nesses dias a andar por ela, irmão. Põe a mão aí nos seus olhos, põe a mão nos seus olhos agora, irmão. Profeticamente, põe a mão sobre os seus olhos aí. Receba a visão espiritual da parte do Senhor. Você vai ver coisas que não estava enxergando. Você vai passar a ver caminhos que ainda não tinha sobre você. Cristo renova a tua fé e toca nos seus olhos espirituais nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é profético, irmão. Você vai ver como Agar, irmão. Lembra Agar? Agar sai despedida por Abraão com um cantil, ela e Ismael. Chega no deserto, a água acaba, irmão, é deserto, é calor. Acaba a água, ela desanima. Talvez você chegou desanimado aqui. A Bíblia diz que ela senta no lugar, se afasta, ela deixa o menino no lugar, Ismael, e se afasta, porque ela diz assim, irmão, eu não quero ver ele morrer. Olha só, irmão, e a gente está nessa lógica, irmão. Eu não quero ver minha família passar necessidade. Eu não quero ver meu casamento não ser restaurado. Eu não quero ver meu filho não indo bem. A gente se afasta. Só que ela ora a Deus. E quando ela ora a Deus, sabe o que Deus faz, irmão? Deus abre a visão dela. Sabe o que tinha na frente dela? Ela não andou para outro lugar, não. Sabe o que tinha na frente dela? Quem lembra? Diga assim, ó, um poço. O que tem mais água? Um cantil ou um poço, irmão? Hã? O que tem mais água? Um cantil ou um poço, irmão? É o que você vai enxergar. Você está pedindo cantil, tem poço para a sua vida? Com os olhos abertos, a gente enxerga. Glória a Deus. Compre colírio para ungir os seus olhos, a fim que possa ver. 19, Luiz. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Hoje, irmão, hoje pela manhã eu fiquei 1h10 com o irmão no telefone. Vocês devem imaginar quem é, né? 1h10, irmão. E eu ali falando, conversando. E aí no final eu disse para ele, fulano, quase falei o nome do santo, fulano,
quando vem uma palavra de Deus dura, uma repreensão, quer provar se você é crente ou não. Fulano, se eu estou falando isso e é uma palavra de repreensão, é porque eu te amo. Eu não quero ver você batendo a cabeça. Só que a gente pensa, irmão, que repreensão é de quem não gosta da gente. Irmão, quem não gosta da gente vai elogiar, vai bater nas costas. Para a mulherada, vai falar assim: e aí, amiga? Hã? Homem é diferente. Quando o homem insulta, é porque gosta muito, irmão. Quando o homem insulta, geralmente é que gosta muito. É uma loucura isso. Mas a mulherada, e aí, amiga? Nossa, hein? Que vestido bonito, que unha boa, nossa, que cabelo, hein? Hã? Elogio demais, irmão. Ninguém chega em você e fala que está com bafo. É, porque eles querem que todo mundo te zoe. Ninguém diz que está sentindo o cheiro de chulé. Quem fala isso para você, irmão, ainda que você não goste, quer seu bem, irmão. Não quer que você passe vergonha. Não quer que você ande de qualquer forma. Imagina Jesus, irmão. Irmão, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você escolheu o rótulo de cristão, irmão? Você já parou para pensar que não é mais sobre você, irmão? Você escolheu um rótulo, querendo ou não, para carregar. Se toda empresa tem um controle de qualidade que fala assim: não, esse aqui não entrou no padrão da empresa, esse aqui não entrou no padrão da firma, vai fazer de novo, volta, tira esse lote. Imagina a gente, será que dá para ser cristão de qualquer forma, irmão? Será que dá para ser crente de qualquer maneira? Será que dá para viver como quer? Jesus disse, irmão, a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas já se foram. Eis que tudo se fez novo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, não dá para ser cristão do seu jeito. Não dá para ser cristão, o nosso jeito importa sim, senão Jesus não escrevia essas 7 cartas. O que a gente faz importa sim, senão ele não diria para os nazireus, lembra? Quem é o nazireu mais famoso da Bíblia? Quem lembra? Sansão. A gente só lembra de Sansão e Dalila, né? A hora que cortou o cabelo, a gente só lembra disso. A gente não se lembra quando ele nasceu. Quer ver como a gente vive importa, irmão? Qual foi a fala de Deus para o pai e para a mãe dele? Esse menino é nazireu. Nazireu é separado. Mais ou menos com o que a Bíblia nos chama hoje. Sabe o que a Bíblia nos chama agora, depois que aceitou Jesus? Depois que eu e você aceitamos Jesus, a Bíblia não nos chama mais de pecadores, ainda que a gente seja. Mas a Bíblia, depois que aceitamos Jesus, não nos chama mais de pecadores. A Bíblia nos chama de justificados, santificados. Os santos do Senhor. Sabe o que significa ser santo? Diga assim comigo, ó. Ser santo significa ser separado. Você é santo. Um santo e uma santa mulher de Deus, irmão, separados para Ele. Quer ver como importa? Esse menino, Sansão, é um nazireu. Você não vai dar bebida para ele, você não vai cortar o cabelo dele, você não vai deixar que ele participe ou chegue próximo de pessoas mortas, de cadáveres. Você não vai deixar ele casar com o povo estranho. Isso era o dever de Sansão. O que ele obedeceu? Diga assim: nada. Nada do que Deus falou. Tudo que Deus falou, ele fez o contrário, irmão.
Sabe como ele terminou? Volta aqui, irmão, que vai concluir a mensagem. Sabe como Sansão terminou? Cego. Ele andou pelos seus olhos da terra a vida toda e terminou cego. Olha que forte isso. A vida inteira é eu quero, a vida inteira é eu faço, a vida inteira é meu, eu quero, eu vou, eu faço. Olhos carnais, terrenos. Sabe como ele termina? Os 2 olhos furados pelo inimigo. Não é para casar com o povo estrangeiro. Primeira mulher que ele arruma é de lá, irmão. Filisteia. Não é para tocar em nem nada morto. Aí ele está passando, mata um leão, e quando ele volta na caminhada, outros dias, o leão, a carcaça do leão estava lá, o mesmo leão que ele matou. Sabe o que tinha dentro do leão? Um favo de mel. Ele falou assim, agora. Só que ele não podia mexer em nada morto. Ele vai na carcaça do leão, pega o mel e se delicia, pecando. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? O problema não é vencer o leão vivo, é ter ajuda para vencer os leões mortos. Como está, irmão? Você está perdendo para leão morto, irmão. Os leão vivos você vem, corta no meio, arrebenta. Os mortos você está perdendo, irmão. Era bem mais fácil, era só passar de largo. Ouça isso, era bem mais fácil vencer, era só fingir que não estava ali, era só ir por outro caminho, era só desviar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu. Portanto, seja diligente, irmão, atento, ouça o conselho. E algo se repete aqui, irmão, para todas as cartas que Jesus repreende. O caminho, ouça isso aqui, irmão, ó. O caminho para se fortalecer com Deus não é frequentar mais culto. Não é ler mais a Bíblia. Que isso, pastor? Não é bom essas coisas? É. Tudo isso é bom. Mas entenda. O caminho que Jesus diz para as outras igrejas, para se fortalecer, é se arrependa. Não há outro caminho. Arrependimento é o que eu fiz. Arrependimento é se eu tivesse a oportunidade eu não faria de novo. Arrependimento é mudar de vida. Arrependa-se, irmão. Só uma maneira de derramar a graça de Deus sobre a nossa vida é se arrepender, irmão. É olhando para nós e dizendo assim, ó, eu também preciso desse Jesus. Eu também sou falho, sou pecador, eu preciso de Jesus. É como o ladrão da cruz, irmão, lembra dele? Tinha 2 lá, mas só um foi salvo. O que foi salvo disse assim, ó, eu estou nessa cruz porque eu mereço arrependimento, irmão. Eu estou nessa cruz porque eu mereço, mas Jesus está aqui porque Ele não merecia. Jesus não merecia estar aqui, eu merecia. Esse é o caminho do arrependimento. 20, Luiz. Olha um dos textos mais mal compreendidos. Uns versículos mal compreendidos, irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para que a gente usa esse versículo, irmão? Para evangelizar. A gente vai conversar com aquele amigo que não é crente, a gente fala esse versículo para ele. Olha, Jesus está na porta do seu coração, está batendo. Abre a porta para ele que ele quer cear com você. Mas Jesus está escrevendo a quem aqui mesmo? Às 7 e... Se era para a igreja, era para crente. Sabe o que é mais terrível? Põe a imagem aí agora, Luiz, por favor. Sabe o que é mais terrível, irmão? Jesus está do lado de fora da casa dos crentes, do coração dos crentes.
Ele está batendo aqui no coração dos crentes, mas o dinheiro está falando mais alto. Mas o status social está falando mais alto. Mas o orgulho de ser o centro oftalmológico falava mais alto. Mas o orgulho de ser uma referência têxtil falava mais alto. E Jesus está na porta. É para crente que Jesus está falando. Você não percebeu que eu estou do lado de fora? Mas essa palavra traz consolo, irmão. Porque ele não desistiu de bater na porta. Ele não desistiu de entrar. Você não entendeu, irmão? Ouça isso aqui, ó. Ele não desistiu de entrar. Abra a porta hoje, irmão. Abre a porta novamente. Abre a porta, junta tesouro no céu. Você é rico lá, irmão. 21, Luiz. Só volta o 20 um pouquinho para a gente concluir. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Esse ouvir aqui, irmão, é dar atenção. Muitos estão me ouvindo aqui, irmão. Talvez nem todos estão dando atenção. Muitos ouviam Jesus, irmão, mas talvez nem todos davam atenção. A palavra de Deus está vindo a nós, como veio toda essa semana, irmão. A pergunta é, você vai dar atenção, ou só vai me ouvir? Ou só vai ouvir o Espírito Santo? Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e terei uma refeição, cearei com ele e ele comigo. Comunhão, diga assim, ó, comunhão. Esse é o maior intuito de Jesus com a gente. Comunhão. 21, Luiz. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não diz a desviado, não diz a morto, não diz a ímpio, ele diz às igrejas. A Manu falou aqui durante os 7 dias, né? Que esse versículo é o que mais chamava a atenção dela. Quem tem ouvidos, ouça. Novamente, não é sobre essa orelha que ele está falando. Dá para entender isso? Não é sobre essa audição aqui, ó, que ele está ouvindo, que ele está falando. Ele está falando sobre a audição espiritual. Amém? Deu para compreender? Alguma dúvida sobre essa carta? Alguém quer complementar com algo? Hã? Que isso, irmão? Fala aí. Põe a imagem, Luiz, para a gente encerrar. Vamos orar, irmão. Encerrando essa campanha, essa consagração. Vê se dá para apagar essa luz do púlpito aqui, pai. Só do púlpito. Está escrito aí, púlpito. Aí. Trono de César, trono do império, o que trazia recurso, o que fazia a cidade grande. Olha que imagem forte, irmão. Olha que imagem forte. Todo mundo prostrado diante deles, ó. Por quê? Aqui traz o recurso para minha casa. Aqui faz eu juntar dinheiro na conta. Aqui faz aonde eu tenha aonde ir segunda-feira para trabalhar. Aqui tem organizado toda a minha vida. Olha que imagem forte, irmão. Jesus bem aqui, batendo na porta. Ei, lembra aquele tempo que eu falava contigo? Ei, lembra o tempo que você lia a Bíblia e o versículo saltava e você falava assim, uau! Lembra aquele tempo? Lembra quando você cantava no chuveiro, no carro?
No metrô, você tinha que se conter, senão os outros iam achar, o que vão achar de mim aqui? Lembra? Só que aí veio o dinheiro, deslumbrou, veio caminhos e deslumbrou, veio cura humana, que é a oftalmologia, deslumbrou. Aí quando a gente vai enchendo a casa do nosso coração de outras coisas, automaticamente, está enchendo de coisas, Jesus vai saindo da casa. Porque não cabe, irmão. Um monte de coisa dentro da casa. Jesus está saindo. Aí agora ele está do lado de fora, porque não cabe mais. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eis que estou à porta. Igreja, eis que estou à porta e bato. Tira alguma coisa aí para eu entrar. É isso que Jesus está dizendo. Tira alguma coisa aí para eu entrar. Tira alguma coisa para eu entrar aí. Nos ajuda, Senhor. Laodiceia, o homem governa. Eu sou dono do meu nariz, já tenho 18 anos. Coitado. Eu conto ou vocês contam, irmão? Hã? Não vejo a hora de fazer 18 anos. Eu conto ou você conta? Hã? Mas aí tem uns crentes mais madurinho, de 40, de 30, de 25. Eu não queria falar, mas já falou. Eu que governo. Eu que faço como eu quero. O homem não governa. Mas ele está na porta nessa noite. Quem é que mora dentro de nós, irmão? Diga, o Espírito Santo de Deus. Ele quer guiar nossas vidas. Ele quer entrar na casa e dizer assim, não. O sofá aí não dá. Não. Varrer para dentro do tapete, para baixo do tapete, para. É isso que ele quer fazer, irmão. Para, irmão, isso é coisa de marido desesperado para ajeitar a casa, varrer para baixo do tapete, irmão. A dona de casa vai lá, tira o tapete, junta tudo. Porque o melhor lugar da vida dela é a casa dela. É a casa dela. Feche seus olhos aí, irmão. Igreja. Igreja. Ele está tomando governo de corações aqui novamente essa noite, irmão. Ele está tomando governo. Ele está se assentando em tronos de coração novamente, porque portas foram abertas do coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Obrigado. Oh, Jesus. Você não é Laodiceia, irmão. Já não sou eu quem vivo. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Diga assim:
é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vivo. Já não sou eu quem vivo. Obrigado, Jesus. Que esta palavra produza em nós, Pai, vida, 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 temor. Tu governa, Pai. Tu governa a minha vida, Tu governa a minha casa, Tu governa a minha história, Tu governa a minha família. Tudo, 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 tudo está sobre o Teu governo. Eu não comprarei, eu não venderei, eu não falarei. Oh Jesus, eu não darei nenhum só passo sem o Teu governo, sem a real direção, sem a real visão. Obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua direção. Obrigado pelo Teu agir em nós. Obrigado por essa semana de consagração, Pai. Entregamos a Ti, depositamos a Ti, Pai, toda a nossa confiança. Novamente, Pai, nós não fizemos essa consagração apenas para bater no peito e se orgulhar de 7 dias de oração, 7 dias de palavra. Não, Pai. Essa consagração teve como objetivo dizer que dependemos de Ti. Não é só um número, é posicionamento de direção para a nossa vida e nossa história, que produza os efeitos, Pai, pela qual foi mandado estas palavras, para a honra e glória do Teu nome.